A vida da outra pessoa que posta ali nas redes sociais parece perfeita, por que a minha também não pode ser? Qual foi a sua principal dificuldade emocional antes, durante e após a cirurgia? Hoje, o podcast do Núcleo Tanges recebe Tamires 40, psicóloga da equipe. Uma conversa sobre emoções, autoestima, ansiedade e a busca por equilíbrio em meio aos padrões e pressões da vida moderna. O principal é viver os pequenos detalhes. É ali que a gente vai encontrar a vida acontecendo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Núcleo Tanges. E nesse vídeo eu trouxe uma convidada mais que especial, a Tamires, que faz parte da equipe do Núcleo Tanges, uma psicóloga muito renomada. Hoje nós vamos falar sobre emoções, frustrações, realidade. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Tamires, queria começar o nosso podcast já com uma pergunta de impacto. Você passou por cirurgia plástica, né? A gente fez cirurgia, 2 cirurgias em tempos diferentes. Então, muitas pacientes que estão aqui nos assistindo, muitas pessoas já passaram, vão passar ou estão nesse processo, né? Qual foi a sua principal dificuldade emocional nesse período, antes, durante e após a cirurgia? A ansiedade, né? A ansiedade sempre vem em primeiro lugar. É a ansiedade do que vem à frente, a ansiedade do resultado que a gente quer buscar e no final é a alegria. Porque tudo leva a gente buscar, né, o que a gente almeja e se sentir bem. E depois disso, mais segura. Autossegurança no final. Muito bom. E você que é da área da psicologia, no consultório, especificamente, como a gente lida com estética, né, lida com a autoestima, o que você encontra na sua rotina de atendimento sobre o eu, como a pessoa se enxerga? Como é que tá isso, né? Porque eu vejo que através de redes sociais, muitas comparações, isso está muito complexo, falando na psicologia. Como tá isso? Esse é um assunto muito importante, principalmente nos dias de hoje. A sociedade que a gente vive, o mundo, como ele vai se transformando e sempre buscando, né, um benefício melhor na autoestima. A gente sempre teve os padrões, né, de beleza, então a autoestima sempre teve presente. Porém, esse padrão sempre foi mudando. E cada vez mais vai sendo buscado uma perfeição maior. Então, isso é presente numa grande demanda na clínica, acredito que no mundo todo, e muitas vezes essa ideia é distorcida também, porque as pessoas em busca de algo que às vezes nem são dela, mas existe um padrão, eu quero aquilo para mim também. Então, é um assunto muito importante que precisa estar muito claro para cada um buscar o seu melhor. E geralmente, você observa isso na sua rotina, na sua prática, as pessoas elas têm essa noção? Ou muitas vezes alguém precisa falar? Como é que funciona geralmente na rotina da psicologia? Então, será que a pessoa ela tem um auto-olhar? Ou geralmente é uma outra pessoa que dá uma dica, dá um conselho, na sua visão? Geralmente a pessoa não tem um olhar nítido, claro. Geralmente o olhar é distorcido, porque existe um padrão. Então eu preciso estar daquele jeito. Só que cada um tem suas peculiaridades. Então são questões que precisam ser respeitadas, né, dentro de si. E isso precisa ser trabalhado em terapia, com o diálogo, com o auto-olhar, para que se alcance essa autossegurança e essa pessoa consiga buscar, na verdade, o que é o ideal para ela. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas
não fazendo a terapia, buscam o que é melhor para si, eu quero isso, eu quero aquilo, mas nunca se encontram. Então, é a hora que senta lá na poltrona do psicólogo que consegue olhar para sua vida de uma forma mais clara. E principalmente nessa questão da estética, é um assunto muito presente na clínica também, e consegue se enxergar exatamente como é, se aceitar em muitos aspectos, buscar exatamente o que é o melhor para ela. Eu vejo muitas pacientes frustradas. Então, no consultório as pessoas vêm, as pacientes vêm, e você me conhece, você já passou, você está aqui junto na equipe, e a gente vai falar a verdade, a transparência, a realidade. Uhum. Nós vamos alinhar a expectativa com o resultado. Pelo perfil que nós temos no núcleo, as pacientes já sabem, já entendem, né? Mas no começo foi mais difícil. Então existia muito essa questão, a gente falar a verdade e tal, e a paciente não entender. Não fazer a cirurgia, por exemplo, procura um outro profissional que infelizmente vai iludir, vai falar que é possível, às vezes um risco maior, às vezes uma complicação que pode acontecer porque não respeitou, e acaba se frustrando depois, né? Na sua visão, por que as pessoas têm uma dificuldade em aceitar a verdade? Por que elas têm essa dificuldade de aceitar a verdade? Eu sempre falo com as pacientes assim, olha, a maioria das pacientes tem filhos, né? Então você tem um filho, você tem uma filha. Imagine que você está explicando algo para o seu filho, ensinando. Você não quer que ele faça isso? É a mesma coisa aqui. Sim. Por que as pessoas têm essa dificuldade? As pessoas criam suas próprias ideias e envolve toda essa questão do que é um padrão. Então, eu quero desse jeito e pronto. Por que não dá para ficar desse jeito? Vai mexer, vai cortar, por que não dá? Então, foge de um conhecimento que precisaria ter, que o médico está aqui para orientar, né? Ó, isso aqui, até aqui dá, mas aqui não dá. E elas criam ideias prontas na cabeça delas. E quando isso não é alcançado, é onde acontece a frustração. Elas criam histórias, né? Uhum. Se for a gente fica o tempo todo criando histórias para nós mesmos, né? Então, que seja... E a gente é o país mais ansioso do mundo, né? Então, a ansiedade, ela tá muito aflorida aqui. Então, a gente cria histórias. Exemplo. Então, eu cheguei do trabalho, foi um dia exaustivo, cansado. Então, você cria uma história para você poder comer um doce, que seja, né? E as pacientes, elas criam essa história, então, é isso que você está dizendo. Elas criam uma ideia, elas criam uma história para elas falarem, não, mas eu me vejo assim, é possível. E qual que é essa relação com as redes sociais? No manejo, no estudo da psicologia, por quê? Eu fico refletindo, né? E a gente conversa muito com cirurgiões mais antigos, que hoje estão aí com seus 70 anos de idade, 80. Não era tão assim, né? Esses padrões que você falou de beleza relacionados às redes sociais. Como que tá isso, Tamires? Assim, isso tá descontrolado, não tá? Como é que tá isso? Isso tá descontrolado porque com as redes sociais a exposição é muito grande. E com toda essa exposição, isso tá na vida das pessoas, assim, de uma forma muito intensa. E ao ver que a outra pessoa consegue, ou que a vida da outra pessoa que posta ali nas redes sociais parece perfeita, por que a minha também não pode ser? Mas que na verdade não é isso. A rede social é um recorte da vida de qualquer pessoa que tá ali. Não é tudo. Mas quem tá assistindo visa como um ideal e constrói isso na própria cabeça. E você aborda isso, como é que é o tratamento, assim, eu fico imaginando, como é que é o tratamento, né, da sua área, da psicologia, para mostrar onde você começa? Então, imagine que você vai atender uma paciente que tem esse auto-olhar diferente, ela não se enxerga, ela não entende a beleza que ela tem. Foi como você disse, né? Não existe um padrão, assim, específico de beleza. A pessoa tem várias qualidades, engloba muita coisa, né? Como é o manejo disso nas consultas?
geralmente as pessoas, as pacientes, elas acatam, não? Como é que é a evolução disso no consultório? Existe uma evolução muito grande e é muito gratificante até para o próprio profissional acompanhar todo esse processo. Por quê? Primeiro de tudo, é voltar para a realidade. Então, vamos enxergar a sua realidade e isso vai levar ao autoconhecimento necessário para que essa paciente consiga realmente enxergar os seus valores, enxergar as suas qualidades e que uma mudança estética, uma mudança cirúrgica é apenas um melhorar, mas não um modificar. Eu vou modificar agora a minha vida, eu só vou ser feliz depois de cumprir com essa etapa. Não, você já está aí completa. Então, todas as interferências seria realmente para melhorar, para pensar numa soma, um a mais. Ajuda, né, Tamires? Assim, Sim. O acompanhamento psicológico ajuda demais, né? Eu sei que você atende crianças também, né? Você percebe isso logo já na infância? Isso é comum ou não? Essa questão da autoimagem na própria criança, é comum ou não? Como é que é? Na própria criança já existem essas características. Já existem porque não tem como isso está muito enfatizado nas redes sociais, não tem como tirar da presença das crianças. Então, eles também acabam acompanhando todas essas condições de autoestima, de padrões, e acabam querendo já seguir isso desde a infância. É colocar um salto no pé, mesmo o salto ainda sendo muito grande, ou tentar parar de comer mesmo sendo criança, para tentar buscar um peso ideal. E me diga uma coisa, Tamires, pensando em crenças, né? Então, a gente sabe o tanto que a criação ali dos filhos é importante. É como se a gente estivesse plantando uma semente. Sim. Né? E depois vem os frutos. Quais são as principais coisas que os pais fazem? Não pensando assim, a criança agindo em rede social, ali em rede social. Até para fazer um alerta para os pais, né? Quais são as principais ações dos pais na rotina do dia a dia que despertam essa ansiedade, um olhar diferente para si na criança? É a falta de presença. Como hoje o mundo está muito automático, muito corrido, os pais não têm tanto tempo para ficar com os filhos, e na maioria das vezes essas crianças ou estão com cuidadores, ou com os avós, ou em instituições, ou na escola, e tudo bem, a gente tem que se adaptar ao mundo de hoje, os pais trabalham demais. Porém, a gente tem que pensar que independente da quantidade de tempo juntos, esse tempo precisa ter qualidade. Então, simples, por exemplo, à noite ou na hora do jantar, mãe, vem ver esse desenho que eu fiz. Não, agora eu tô com pressa, a gente precisa terminar o jantar logo, porque já tá tarde, precisa dormir. Um simples não querer ver o desenho pode influenciar na autoestima dessa criança e ela não se enxergar. Eu não sou o suficiente, eu não sou tão bom, a minha mãe nem ligou pro meu desenho. E esse olhar pode se voltar ao olhar que essa criança tem da autoestima dela mesma. Muito bom. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Parece que são comportamentos totalmente desconexos, mas tudo isso influencia na construção daquele indivíduo, que está na construção da sua personalidade, e tudo que ele vai receber, essa atenção, o cuidado, o carinho, o olhar. Olha, eu estou aqui. Pode ser por pouco tempo, mas vamos aproveitar o nosso tempo. Deixa eu ver o seu desenho. Mãe, essa roupa ficou legal? Vai logo, nós estamos com pressa e tem que ir para a escola logo. Então acho que eu não estou bem, entendeu? Qualidade de tempo, né, Tamires? Qualidade de tempo, né? Esse é um ponto, os pais, né, que podem influenciar. Amizades. O que você tem a dizer nesse poder de influência das amizades, nisso que a gente está falando, sobre a ansiedade, que já desperta na criança, na adolescência, até chegar ao adulto? A amizade é influência. Então, num grupo de amigos, o que um levanta, né, de novidade, de possibilidade, o outro acolhe. E essa questão
da autoestima, do auto-olhar também está envolvido. Por quê? Geralmente um grupo de amigos, principalmente menores, criança, adolescente, eles seguem mais ou menos o mesmo padrão. E isso é buscado nas redes sociais, né, na mídia, e com tal influência que pode proporcionar para o auxílio da construção daquele indivíduo também. Por isso que também é uma questão que os pais também precisam ficar de olho, orientar. Às vezes até estar em contato com os pais dos outros amigos também, para que exista um diálogo entre os adultos para tais orientações para aquelas crianças ou adolescentes. E isso pode ser um bolo de neve na minha visão, né? Então imagina o pai, a mãe, sem a presença, sem aquela entrega, sem a qualidade, provavelmente ele não vai ver, né, como é que estão os amigos, né, na minha visão. Ter essa preocupação. Então essa preocupação é importantíssima, né? E eu sei também, Tamiris, que hoje, é diferente da nossa época, a gente colocou a Laurinha na escola esse ano e a gente foi visitar algumas escolas. E existem alguns métodos. E eu fiquei abismado com o tanto de métodos que tem. Métodos. E fica até um pouco confuso. E as pessoas falam muito. A gente tem que se aprofundar e conhecer de fato, né? Você conhece um pouco sobre esses métodos e o que isso pode interferir? Exemplo, hoje eu vejo que assim, tem muitos pais que colocam os filhos em algumas determinadas escolas pelo network, sabe? Não às vezes pelo ensino que a gente vai ter, pela qualidade, pela amizade que tem ali e tal. Não estou dizendo que o network não é importante, ele é importante, mas não é só isso que eu quero dizer, né? Eu não sei, você que lida com isso, essas escolas interferem, esses métodos? Pois eu não conhecia. Você tem uma ideia geral disso ou não? Na verdade, não existem métodos errados ou ruins, mas que precisam se adaptar às necessidades daquelas pessoas que estejam buscando. Então, pode ter, sim, tais influências dependendo do perfil daquela família, né? Então, em escolher um método que não é muito adequado para o que eles estejam tentando auxiliar em casa, porque é um conjunto. Então, a primeira educação vem de casa e a escola está ali para auxiliar no conhecimento, que não dá para tirar totalmente o olhar subjetivo também daquela criança. Então, essas condições precisam se casar para ter um benefício na vida daquela criança. Entendi. Então, imagine que uma família tem uma visão, direção para o filho de crescimento em alguma coisa. Ele vai buscar um método específico. Sim. E aí, cada família vai enquadrando. Que complemente aquela educação que ele já proporciona em casa. Tá. E aí, ok. Então, essa questão da ansiedade, infância, autoimagem é uma coisa muito importante, né? A gente lida com isso todos os dias. E quando a gente pensa no tratamento da psicologia, que a gente tem casos sérios aqui, né, no Brasil, a gente é o segundo maior caso em depressão. Eu vejo que são coisas próximas, porém distintas, né, na medicina. Na psicologia, como é abordado? É mais tempo, não é? Tem muita coisa envolvida na infância? É o mesmo comparativo na sua visão? A depressão é uma doença como a diabetes, vamos dizer assim. Então, assim, é comprovada cientificamente que muitas vezes precisa de medicação, assim como a ansiedade ou outras psicopatologias. Como que isso é diagnosticado e abordado? Tudo depende da avaliação, do processo, da terapia escolhida, das medicações envolvidas também, e visando um controle daquele problema, daquele psicodiagnóstico. Por quê? Muitas vezes eles são crônicos, a depressão, a ansiedade, e ele vai precisar do acompanhamento continuamente.
Então, precisa buscar as melhores técnicas, né, para aquele paciente específico, porque as pessoas, cada pessoa, cada indivíduo tem a sua predisposição para desenvolver as condições, as psicopatologias. Para quem já tem aquilo de uma forma um pouco mais intensa dentro das suas condições, ela pode desenvolver dependendo do olhar daquela pessoa, dependendo da forma como ela visa, o olhar dela com o mundo, como ela interpreta, como ela aprende as coisas dentro de si e aquilo se coloca. Já outras conseguem ter um controle maior, por isso que precisa analisar o melhor processo terapêutico e medicamentoso para conseguir manter o equilíbrio daquelas características. Mas terão pacientes que precisarão aí do controle crônico, com terapia, com medicações, e já outras, dependendo desse olhar, dessa interpretação para sua doença, para suas dificuldades, e que consiga ter uma qualidade de vida melhor, pode até ser interrompido, né? Mas sempre atento a tais sintomas e características do problema. Eu vejo muitos pacientes jovens, né? Adolescentes, inclusive com depressão, tomando medicações. Alguns pacientes, por exemplo, como autoplastia, a gente opera a partir dos 8 anos. Mais nariz, mamas maiores, 15, 16 anos. Então eu vejo que nessa faixa, acima dos 15, 16, 17, eu já vejo bastante pacientes usando, né, antidepressivos. Sim. É lógico que a gente sempre vai ter uma tendência de falar, na nossa época não tinha isso, não estou dizendo isso. Mas na sua visão, o que mudou? Né? De fato, existem estudos comprovando que aumentou o número de depressão em pacientes jovens. Né? O que você acha, na sua visão, o que mudou assim, com relação a essa parte da psicologia, ambiência, sei lá, família? O que interfere? Antigamente, não que as pessoas não tivessem a predisposição também para desenvolver a depressão, a ansiedade, mas a pressão do mundo, a pressão da tecnologia, de tudo como as coisas foram se desenvolvendo e com tantas questões automáticas e a falta, inclusive, dos contatos, do social, por conta do uso intenso de celulares. Tudo isso influencia naquilo que é orgânico, né? Nas nossas emoções. E influencia, para quem tem uma predisposição maior, desenvolver uma depressão com muito mais facilidade hoje em dia. Isso é consenso já, né? O manejo de celular, né, em pessoas jovens, redes sociais, Sim. Né? Então eu vejo, não estou fazendo crítica, tá, pessoal? Mas a gente tem que ter um alerta sobre isso, né? Então muitos pacientes jovens, às vezes a gente vai em restaurante e tal, então às vezes para ocupar o tempo ali, ele tá lá com o dedo. Isso entra num ciclo dopaminérgico e a pessoa tá lá, e isso vai assim, como a gente não teve essa experiência com o celular, a gente não consegue entender muito isso. Mas já tem estudos comprovando, né? Essa dependência, essas questões, até as questões de quero tudo para ontem. Eu converso com pessoas com seus 20, 22 anos que falam, nossa, Pedro, mas o que a gente vai falar de YouTube? Nossa, mas eu não assisto YouTube. Só TikTok, por exemplo, que é tudo muito rápido. Não assiste o YouTube, imagina. E a coisa que eu mais consumo é o YouTube. Eu vejo conteúdos de 3, 4 horas. Então isso foi sendo instaurado. Existe algum movimento na psicologia, Tamira, assim, fiquei pensando aqui alguns insights. Existe algum movimento na psicologia para isso ou não? Eu acredito que todos os profissionais queiram esse movimento. Porque os vídeos curtos não são interessantes para desenvolver pensamentos a longo prazo, pensamentos com conteúdo, com concretização. Então, os vídeos curtos, eles são realmente muito influenciáveis para que aquela pessoa não se apegue, não tenha ali uma concordância, um olhar crítico. Tá ali, tá mostrando, já colocou, já passou, eu não tive nem a minha opinião sobre aquilo.
Isso daí tem tudo a ver, né? Então imagina, e na verdade esse ciclo de passar o dedo ali nas redes sociais, a pessoa nem tá entendendo, ela não tá nem pensando sobre aquilo. Ela tá só esquentando ali o cérebro dela com prazeres momentâneos, da dopamina, e de repente ela acaba aquilo. Eu acho que, nossa, o que eu fiz? Hoje, quantas pessoas estão assim? Exatamente. Esses dias eu dei um treinamento aqui na empresa e eu falei muito sobre esse alerta. Quantas pessoas estão vivendo hoje, sabe? De parar, acordar, olhar o hoje que seja. Entende? Acordar, a primeira coisa, ao invés de mexer no celular, contemplar a vida, né? Fazer um momento de oração, gratidão. E a gente fez esse treinamento, e mesmo pessoas instruídas, tal, você vê que existe uma maneira. Imagina a criança que já nasce com isso. Eu fico imaginando, assim, a criança que já nasce com isso, né? Você trata muito isso? Muito. Muito, eu acredito que seja um movimento, assim, que a psicologia quer mais conseguir conquistar. De trazer a pessoa pro mundo real, né? Para si, primeiro de tudo. Porque viver só o que é virtual, só o celular, só esse prazer momentâneo, de fato, isso não traz, até que traz muitas aprendizagens, muitos vídeos são educativos, mas na parcela de prejuízos, isso não está sendo válido, porque existem outros meios de buscar tais conhecimentos também. E fica essa, igual você falou, essa pressão aí, né, para os pais se alertarem para poder educar os filhos com outro olhar, né? Esse manejo, pensar no futuro, o que está ali plantando na cabeça do filho. Porque hoje a gente vê uma coisa enlouquecida, né? Quantas atrocidades, quantas coisas vêm acontecendo. E muita gente vem esquecendo da presença de Deus, né? Então, assim, a gente fala muito de Deus, né? A gente é muito espiritualizado, a gente busca esse entendimento, a gente busca a dependência de Deus, pois nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? E muita gente está, assim, perdido. A gente está tentando resgatar isso, né? E você aqui na equipe vem para fazer esse reforço. Com né? certeza. E mais uma pergunta, depois eu quero deixar algumas questões aqui. Com relação a comparações, a gente falou um pouquinho da autoimagem, do auto-olhar. Pensando na cirurgia plástica em específico, pessoas que se comparam muito. Eu sei que tem tudo a ver com as redes sociais, com estilo hoje de comparação, mídias, enfim. Qual que é a principal dica que você dá para uma pessoa que está, assim, de fato, imersa em comparações, alienadas nessas comparações, para ela poder sair disso? Uma pessoa que tá nesse nível, né, de comparações e tal, não tá bem consigo. Mas não é que não tá bem porque o seu corpo ou suas características não estejam boas. Ela precisa se encontrar consigo mesma. Então, a terapia, em primeiro lugar, para que venha a autocerteza de quem realmente ela é, para então entender e, nesse se aceitar, conseguir realmente ver o que vem para melhorar. E não o outro, focar em si, mas não no outro. E a gente fala, parece simples, mas quem vive isso deve ser muito difícil. Sim, com certeza o sofrimento vem envolvido e às vezes em primeiro lugar. Porque uma pessoa que fica sempre, a todo momento, buscando no outro, nossa, mas por que o dela é assim e o meu é assim? Essa pessoa, por toda essa falta de autoconhecimento, não consegue nem se encontrar com si e nem conseguir relacionamentos, né? Ter o social bem estabelecido. Eu sempre falo para os pacientes assim, ó. Primeiro é ter a consciência, né? Se alertar, que assim você vai ativar o córtex pré-frontal, responsável pelas decisões. E a partir de então, você ter ações e estar conectado à parte espiritual. Se imergir nisso, estudar, né? Orar, mas agir, né? As pessoas, elas precisam agir.
E lembrar que rede social é igual você falou, né? Como você falou, é um retratozinho ali de uma partezinha boa Exatamente. do que a pessoa está passando. Mas ninguém sabe as dores, o que acontece Sim. por detrás nos bastidores. E acontece. E acontece muito. É Todo mundo tem inevitável, problema. sim. Todo mundo tem problema. E a gente precisa olhar os micro resultados, né? Também. Então assim, poxa, eu tô perdendo peso. Ah, perdi 5 quilos. Ok, poderia ter perdido 20, mas perdeu 5. É ter essa autorreflexão. A diferença que você vê no consultório, tá? Uma curiosidade muito minha. A diferença que você vê no consultório do tratamento de tudo isso que a gente está falando entre pacientes infantis, né, crianças ali, e adultos. É mais difícil? Qual que é mais difícil? Não é? Na sua visão ali prática, eu fico pensando, é mais difícil, é mais fácil ajudar a pessoa que está ali no início, na infância, ou não, o adulto? Como é? É muito subjetivo, mas as possibilidades na infância ainda seriam maiores, contanto o trabalho com a criança existe muito o envolvimento dos pais. Então eu preciso ter pais de mente aberta para conseguir modificar e melhorar a qualidade de desenvolvimento daquela criança. Certo. É porque não adianta nada, né? Você tá ali cuidando da criança, mas existe um descontrole, né? Acho que muitas vezes tem que intervir em tudo, né? E muitas vezes os pais levam a criança se ausentando da responsabilidade. Agora é com o psicólogo. Só que eles chegam lá e eles veem que não é bem assim. Que o trabalho precisa caminhar junto. Certo. Mas, assim, pra gente finalizar, se você pudesse deixar um recado para quem está nos ouvindo, nos assistindo e talvez nunca tenha parado para se refletir assim sobre esse auto-olhar, como tá a vida, essa loucura, o dia a dia, o cotidiano, por tudo que você já passou, que você já viu, uma dica assim bem especial, sabe, para tocar assim na essência da pessoa. Eu acredito muito que o principal é viver os pequenos detalhes. É ali que a gente vai encontrar a vida acontecendo. Então, claro que é necessário ter muitos objetivos a longo prazo, né? Conquistas, sucesso. Mas será que ao acordar a gente observa uma plantinha diferente no jardim, no caminho ao trabalho? Será que a gente para sentir o cheiro do café que a gente faz toda manhã? E talvez na correria do dia a dia isso não é muito observável, isso não é muito, a gente não dá muita atenção para isso. Mas se a gente decidir provocar essa mudança e observar a vida acontecendo nos detalhes, a gente vai conseguir buscar nossos objetivos com muito mais segurança. Muito bom, muito bom. E pessoal, para finalizar aqui, queria agradecer a todos vocês que assistiram, que isso toque no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Compartilhe o vídeo para quem precisa ter esse auto-olhar, né? Que precisa. E a Tamiris, ela está aqui na nossa equipe, caso tenha interesse de passar por uma análise, né, Tamiris? Se consultar, né? Entender o que está acontecendo com você, o telefone está aqui na descrição da clínica. Então pode nos procurar, que aqui no núcleo a gente vai receber com muito amor, muito carinho e muita dedicação. E agradecer a tua presença, foi fantástico, né? Espero que a gente tenha conseguido tocar mais pessoas, transformar vidas. Sim, eu que agradeço e é sempre um prazer estar aqui. Obrigado.